tema de hoje é adoção. Vamos falar sobre a adoção do Pai. O nosso texto base se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo 15, que nos diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Hoje nós somos filhos e podemos dizer ao nosso Deus: Tu és o nosso Pai, Abba, Pai. Certo dia, Daniel, que era filho adotivo do senhor Luiz, perguntou a ele: Pai, o Senhor me adotou, agora eu sou seu filho para sempre? Eu não irei voltar a morar no orfanato? Então seu pai sorriu e disse: Você é meu filho para sempre, e eu sou seu pai para sempre. Agora você tem um lar, uma família, uma casa para morar, todos os direitos de um filho e uma herança. Jamais iremos te abandonar. Antes de você ser meu, você é do Senhor Deus, e o Senhor foi quem nos presenteou com você. Então Daniel deu um sorriso e disse: Como é bom saber que eu sou filho para sempre, e você é meu pai para sempre. Que bom que eu fui adotado. Agradeço a Deus por isso. O senhor Luiz pegou a sua Bíblia e disse: Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Quando ele esteve entre nós, ele foi criado por seu pai adotivo, José, o carpinteiro. E sabe, meu filho, todos nós somos filhos adotivos de Deus. Antes, nós éramos filhos do diabo, escravos do pecado. Mas Deus, por seu grande amor, não porque nós merecíamos, mas por seu grande amor, nos adotou. Ele nos amou em primeiro lugar. Adotar é o ato de aceitar espontaneamente alguém que passa a ser filho e parte integrante da vida de uma família. Nós estávamos perdidos no pecado e totalmente abandonados. O Senhor nos encontrou e nos adotou. Agora somos da família de Deus, juntamente com Cristo, herdeiros. Nós precisamos de amor, e Deus é amor. Ele nos ofereceu o seu grande amor. Em João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos ama para sempre. Agora somos dele, e ele é nosso Pai. O Senhor Jesus é o Filho unigênito de Deus. Unigênito quer dizer filho único. Ele é o único, porque jamais existirá alguém como ele. O apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, nos diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses, capítulo 1, versos 15 e 16. Jesus é Deus, ele é eterno, ele é o primogênito. Isso quer dizer que ele é o primeiro quanto à posição de herdeiro. Somos com Cristo herdeiros de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos, capítulo 8, versículo 17. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu para nos salvar. E por meio de sua morte, agora somos herdeiros de tudo que ele conquistou. O processo de adoção foi o mais caro de todos. O filho precisou morrer para que pudéssemos ser adotados por Deus. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Como grão de trigo, Jesus morreu para produzir muitos frutos. No Getsêmani, orando antes de se entregar aos soldados romanos, ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 36. Jesus obedeceu ao Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. O nosso Pai nos oferece uma família, a sua presença amorosa, o seu Consolador, o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos oferece a sua paz, a sua palavra de vida. E nós conhecemos o Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo as suas palavras. Assim, Daniel disse: mas eu faço tantas coisas erradas, tento melhorar, mas sou tão imperfeito. Mesmo com meus erros, vejo em seus olhos, papai, o seu amor por mim. Seu pai respondeu: ao corrigir você de hábitos ruins adquiridos ao longo de sua vida, vejo que assim também me comporto diante de Deus. Mesmo eu tendo recebido o amor gracioso de Deus, ainda carrego hábitos de minha perdição e o desobedeço. Deus nos fez seus filhos, mesmo sem merecermos. Muitas pessoas pensam que ser filho adotivo não é algo tão bom. Na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 8, versículo 15, nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Paulo aqui está escrevendo aos romanos, falando de adoção no contexto que viviam os romanos. Em Roma havia uma tradição que se chamava dias lústricos, que quer dizer dias de consagração. Isso durava até o 9º dia. E o menino nem recebia um nome até esse 9º dia.
No 9º dia, a sua mãe colocava ele no chão em um ritual cerimonial. O pai poderia tomá-lo ou rejeitá-lo. Ou seja, um filho biológico poderia ser rejeitado pelo pai. Ele poderia rejeitar o seu filho. Mas com a adoção era diferente. Aquele que adotava um filho fazia isso de livre e espontânea vontade. Era um ato de escolher amar. E esse pai não tinha a opção de rejeitar o filho adotivo. O romano não tinha o direito de revogar uma adoção que ele tinha escolhido. Quando ele adotava alguém, ele dizia: você é meu para sempre. Paulo está dizendo: o Senhor nos deu espírito de adoção. Isso garante que ele nunca irá nos rejeitar. Seremos eternamente filhos dele. Uma vez salvo, salvo para sempre. Um dia, lá na cruz, o Filho biológico de Deus clamou por apoio e o Pai não o abraçou. O Pai não o tomou no colo. O Pai o desamparou. Porque ali, naquele momento, ele estava nos adotando como filhos. É maravilhoso ser filho adotivo de Deus. Fomos escolhidos e eleitos por Ele. A ordem da salvação é eleição, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação e glorificação. A adoção faz parte da salvação em Cristo Jesus. Antes éramos perdidos e pecadores. Agora somos filhos e herdeiros. Ele nos dá uma nova identidade, identidade de filhos. Assim, Daniel disse a seu pai: vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele nos adotou. Eles então fecharam os seus olhos e oraram. E nós também vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos porque agora podemos te chamar de Pai e por nós sermos filhos adotivos. Isto de maneira nenhuma é algo ruim, pelo contrário, isto é muito bom. O Senhor nos adotou, nos escolheu e nunca irá nos rejeitar. O Senhor nos amou com amor eterno, nos atraiu e agora iremos viver eternamente com o Senhor. Esperamos o dia em que Jesus virá novamente e então Ele nos levará ao céu, a casa celestial do Senhor, onde iremos morar para sempre como família do Senhor, sentados à tua mesa, desfrutando da tua alegria e da tua paz. Te louvamos por esse amor, por esse grande amor. Te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ouça agora a canção Fui Adotado. Sou filho amado, fui adotado. Deus é o meu Pai, eu sou seu filho, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai,
recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, sou filho amado, fui adotado. Deus é o meu Pai, eu sou seu filho, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, Abba, Pai, seu filho unigênito é o primogênito. Abba, Pai, seu filho unigênito é o primogênito. Abba, Pai, seu filho unigênito é o primogênito, Jesus. Abba, Pai, seu filho unigênito é o primogênito. Recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, recebi o Espírito de adoção, agora posso clamar: Abba, Pai, Abba, Pai. I want you to read it. I'm going to be adopted. Olá, meus irmãos. Olá, Reverendo Felipe. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Mas antes eu gostaria de me apresentar. Eu sou o pastor Danilo Alves, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Palmas, no Tocantins. Mais precisamente, pastoreio a Igreja Presbiteriana Central de Palmas. E aqui no Tocantins já pastoreamos outras igrejas e Deus tem nos abençoado muito aqui nesse território através da pregação do Evangelho, através do trabalho pastoral. Eu estou aqui hoje para falar sobre a adoção. A adoção é algo que pulula no meu coração como uma bênção de Deus. E no meu contexto específico, a adoção só foi uma ideia antes de se concretizar por causa da infertilidade. O Senhor Deus, segundo a graça e a misericórdia, nos privou de filhos biológicos, eu juntamente com a minha esposa. Nós temos 13 anos de casados e durante esse período nós tentamos uma gravidez natural, buscamos ajuda médica, a intervenção médica, através de vários tratamentos. Minha esposa fez uma cirurgia e tentamos por várias vias, por meio de tentativas médicas e mais de um posicionamento médico, né? Procuramos ajuda de especialistas
no Maranhão, aqui mesmo em Palmas, em São Paulo, e todas as tentativas foram frustradas. Mas o Senhor Deus tinha um objetivo maior, um objetivo supremo, que foi a chegada das nossas duas filhas, a Laura e a Elane. Hoje elas têm 8 e 7 anos, respectivamente. Elas ficaram por 2 anos no abrigo, têm um histórico não muito favorável no aspecto de privações, o que é próprio daqueles que passam por esse contexto de abandono dos pais. E então nós tivemos contato com elas primeiramente em 2018 foi quando nós tivemos o primeiro contato com elas. E uma tentativa de adoção que, por causa de algumas questões pessoais, burocráticas e tantas outras questões mais, não foi para frente a adoção. É necessário que aqueles que me ouvem entendam que a questão da adoção envolve muitos aspectos: a destruição do poder familiar, da família de origem, questões burocráticas e tantos outros contextos específicos. Às vezes, uma criança fica no abrigo por muito tempo, esperando a resolução dessas questões, porque é uma tentativa de inserção da criança ainda na família de origem, na família estendida, parentes, enfim. Mas não foi possível em 2019, o qual trouxe uma tristeza ao meu coração, uma frustração muito grande, somada a várias frustrações quanto à questão da gravidez, que não foi possível em muitos contextos de tratamento, inclusive, como eu falei, uma cirurgia em Vitória, onde minha esposa até teve que tirar um pedaço do intestino por causa de um problema chamado endometriose, e que traz a infertilidade. E então, diante de tantas frustrações, mais uma nós carregávamos no coração e na mente, que foi uma aproximação com as crianças, mas que não foi efetivada por aquele tempo. Isso, como eu disse, se deu em 2018. Quando foi em maio do ano passado, 2019, a Vara da Família ligou para mim, pedindo que eu fosse até eles para uma conversa. Ao passo que eu busquei a minha esposa em casa, eu estava na igreja na hora, passei, busquei a minha esposa em casa e apareci na Vara da Família com ela, com a minha esposa. E então, lá, como era uma notícia que precisava ser dada pessoalmente, então lá nos foi dada a notícia de que as nossas duas filhas estavam disponíveis para a adoção. Mas, então assim aconteceu. Nós recebemos essa ligação em maio do ano passado, e em novembro do ano passado foi que realmente saiu a adoção em definitivo. Nós as adotamos, temos hoje a certidão de nascimento das duas em nosso nome, no meu nome e no nome da minha esposa. Elas hoje carregam o nosso sobrenome e hoje elas são as nossas filhas de fato. O que eu tenho a falar sobre a adoção? A adoção é algo dado pelo próprio Senhor Deus. A Bíblia fala sobre a adoção, fala que Deus nos adotou. A adoção ela já acontecia ao longo dos séculos, antes mesmo do apóstolo Paulo falar sobre ela na Bíblia, a adoção já acontecia. Nós falamos sobre a adoção da parte de Deus que nos adota como uma linguagem de acomodação. A Bíblia ela foi escrita dentro de um contexto histórico, dentro de uma língua própria, dentro daquilo que acontecia. Então a referência da adoção é uma referência que é extraída da terra, daquilo que nós já conhecemos, e então Deus adequou a linguagem e os conceitos ao nosso entendimento para expressar o amor dele para conosco. Calvino fala sobre essa questão da linguagem de acomodação de uma forma bem interessante.
Então, o que o apóstolo Paulo faz nada mais é do que se apropriar das adoções que existiam no contexto do Império Romano, no contexto da cultura grega também e de tantas outras culturas, e ele se apropria desse princípio para estabelecer um link com o amor de Deus para conosco. Olhando para a situação de vulnerabilidade que todas as crianças, quando são abandonadas, estão, assim Deus também olha para a nossa miséria, olha para o nosso estado, nos ama e nos recebe nele mesmo. Precisamos entender que só há um único Filho de Deus, é o unigênito do Pai, Cristo. Então, na mesma essência só há Ele, e Ele é da mesma essência que o Pai, Ele é Filho de Deus. Nós somos filhos também, mas não na mesma proporção e da mesma natureza que o Filho de Deus, o Filho de Deus. Nós somos filhos do Senhor, no plural, mas dentro da perspectiva da adoção. Então Deus olha para nós, seres caídos, perdidos, e Ele coloca o coração dele em nós e nos ama com amor profundo. E Ele nos dá tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade através de Cristo Jesus. Portanto, Cristo é o nosso referencial de salvação, sem Ele não há salvação, mas é Ele quem viabiliza essa manifestação do Pai, do amor de Deus, que é o nosso Pai para conosco. Portanto, eu gostaria de trazer aqui esse histórico e essa reflexão para falar que Deus nos ama e que a adoção é um meio maravilhoso, um meio que transforma pessoas outrora perdidas em filhos amados, e que nós possamos olhar para a adoção como um meio de manifestar Deus nesse mundo caído, e que nós venhamos olhar para a adoção também como meio de entender o grande amor de Deus para conosco. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Mas ressuscitou.